Oi, musas! Cá estou eu, Paola STK, agora no YouTube também, atendendo a pedidos de vocês, né, gente? Tem um tempinho já que vocês me pedem pra poder criar um canal no YouTube, pra gente ter umas conversas mais extensas, digamos assim, né, que a plataforma permite. E eu confesso que eu negligenciei um pouquinho os pedidos de vocês, mas não foi por maldade, e peço desculpas, inclusive. Foi por falta de tempo mesmo, gente. A minha vida é uma doideira, uma correria, muita coisa acontecendo. Eu não só trabalho com a internet, eu também trabalho com outras coisas. Então eu não queria estar em uma outra plataforma para não me dedicar por completo nela, sabe? Para poder criar conversas legais, conteúdos que sejam relevantes, ricos. Então eu acho que esse é o momento perfeito. Agora a gente tá também com podcast para quem quiser acessar. Vou deixar o link aqui embaixo, né? O Tá Tudo Beleza, que tá muito legal também, gente. Modéstia à parte, eu tô muito feliz com esse projeto, né? É como um bebê pra mim. E agora a gente tem o YouTube também aqui. E eu confesso pra vocês que eu tô achando chiquérrimo ter um canal no YouTube. Porque eu fui uma criança ali dos anos 2000, né, gente? Assim, cresci assistindo... Cresci não, eu tô sendo um pouquinho exagerada. Mas assim, com os meus 10 anos ali, eu já assistia muitos vídeos no YouTube. E assim... Era tudo, gente. A pessoa falava assim, meu canal, uns inscritos. Enfim, falei demais, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Paola Stornebrink. Muita gente tem dúvida de como é que fala meu nome. E é assim, é Stornebrink, é holandês. Mas eu atendo mais por Paola STK. Sabe que virou meu nome, que as pessoas me conhecem dessa forma. E o que eu pensei pro vídeo de hoje, né? Vamos direto ao ponto? Eu queria trazer um pouco sobre inseguranças minhas. Eu já fiz uma versão dessa no Instagram, só que o Instagram não permite conteúdos tão completos, né, assim, falando muito sobre e tal. E eu acho que seria super pertinente, eu que falo tanto de moda, de beleza, de autoestima, ter as minhas inseguranças e como que eu superei elas. Eu sou uma pessoa perfeita, assim, né, de... Ai, como ela é confiante, ela vai ensinar os outros a ser confiante, porque ela é a pessoa mais confiante do mundo. Não sou. Mas eu já fui tão quebrada, sabe? Tentei pensar em outra palavra, mas assim, eu já estive tão lá embaixo que tudo que eu aprendi eu acho que é muito compartilhável, assim. Eu acho que nenhuma experiência é única, né, gente? Então, se eu puder trazer alguma coisa que vai tornar a vida de vocês um pouquinho mais fácil, o meu olhar sobre as coisas, eu acho que é muito legal. Principalmente quando a gente pensa em meninas mais jovens, né? Ou pessoas que lutam com a sua autoestima durante muitos anos, que é um processo, acho que comum para todas as mulheres, né? Então, eu vou fazer uma tour pelo meu corpo, a gente pode chamar assim, mostrando cada partezinha ali que eu já odiei muito, mas hoje eu gosto. Não, tem coisas às vezes que eu não amo ainda, mas eu aprendi a curtir, aprendi a ser algo meu, sabe? Inclusive, antes de fazer essa efetiva tour pelo meu corpo, eu queria contar pra vocês uma coisa muito legal que me aconteceu. E assim, tinha muito tempo que não me acontecia e eu falei, cara, talvez eu realmente esteja conseguindo exercer o olhar gentil que eu falo tanto pras pessoas no meu dia a dia. Eu tava me olhando no espelho, tirando maquiagem e tal, e eu falei, cara, não é que eu gosto do meu nariz? Nariz bonito, que bom que eu não mexi nele. Porque durante muito tempo, assim, eu sempre gostei do meu nariz de lado, sempre gostei do meu nariz de perfil, mas eu não gostava dele de frente. Porque ele tem a pontinha um pouquinho mais redondinha, né? Então eu achava, nossa, eu queria muito afinar essa ponta do nariz, deixar ele um pouquinho mais pontudinho, assim, que acho que ia ficar mais delicado, né? Que a gente tem muito essa ideia de delicadeza associada à beleza feminina. E acabou que eu não fiz, né? Tipo, a vida foi acontecendo, eu não fiz. E esses dias eu olhei no espelho e eu falei, bonito. Eu gostei, sabe, do que eu tava vendo. Eu achei o meu rosto muito único, assim, e com tudo aquilo que me representa. Então eu falei, cara, tá realmente funcionando você exercitar o olhar gentil, que é uma coisa que eu falo tanto, né, com todo mundo. Então bora pra tour pelo meu corpo. Vou começar aqui pelo rosto, que eu acho que é mais fácil, né? Já falei sobre o meu nariz, então não vou entrar muito nele. Mas uma coisa que eu sempre odiei muito no meu nariz, quando eu era mais nova, é o fato, quando eu sorria, ele ficava meio, tipo, essa parte subia aqui, sabe? E aí eu achava que ele ficava meio gordinho demais. Não sei explicar pra vocês. Mas eu não gostava, eu achava super estranho. Aí tem também a questão do nariz em relação à assimetria do meu rosto, né? Que eu não considero que eu tenho uma assimetria tão forte, assim, né? Tão notável, digamos assim. Só que eu sempre gostei muito do meu lado esquerdo do meu rosto. E o lado direito, eu sinto que ele é diferente. Tipo, é assimétrico e tá tudo bem, sabe? Só que eu gostava muito de como meu nariz se parecia do lado esquerdo. E do lado direito eu odiava. Justamente porque a ponta dele ficava mais redondinha, tá vendo? Ó.
Vocês não vão perceber, gente, porque isso só a gente que percebe, quem diria, né? Mas, e aí isso era uma coisa que me incomodava também. Hoje eu não ligo, eu ainda gosto do meu lado esquerdo muito mais do que o direito, só que não é algo que me incomoda, gente. Outra coisa, gente, que pra mim já foi um motivo muito de insegurança, era a minha testa. Eu adoro usar franja, gente, porque não é mais por conta da questão da testa, é porque eu acho que tem um ar muito vintage que combina com a minha personalidade, com o meu estilo, assim, meio anos 70, meio cabelos selvagens. Eu gosto muito dessa vibe, mas eu não admitia ser vista sem franja. Eu achava minha testa muito grande, acho que me pontuaram isso quando eu era criança, inclusive. Me falaram que eu parecia Wandinha. Isso pra uma criança, gente. Hoje em dia eu acho a Wandinha uma diva. Só que quando eu era criança eu odiei. Eu falei assim, nossa, eu sou horrível, eu tenho a testa muito grande, eu sou cabeçuda, enfim. E é uma característica que eu tenho. A minha testa, ela é grande, mas não é porque ela é grande que ela é feia. Eu acho que é assim que a gente tem que ressignificar. E hoje eu tenho diversas fotos mostrando a minha testa, sabe? Não imaginava, sabe, que algum dia isso iria me acontecer, que eu iria me sentir bem com o cabelo todo puxado, assim, sabe, bem Clean Girl, Bella Hadid, esse penteado. Durante muito tempo da minha vida, principalmente quando eu tava ali na adolescência, eu queria ter olhos maiores, porque eu tenho olhos que não são olhos exatamente pequenos, mas eu tenho pouca pálpebra, né? Que é um olho encapuzado, não encapuzado, eu não acho que meu olho é um encapuzado clássico, mas ele é um pouquinho encapuzado. E eu queria muito ter espaços de pálpebra. Eu acho que olhos amendoados são bonitos. Eu gosto dessa característica em mim. E nunca foi, assim, exatamente uma insegurança, mas eu queria que fosse diferente. Quando eu era mais nova também, gente, em relação até à testa aí, acho que eu falei de testa, cabeça e tal, eu achava que eu era muito caruda, sabe? Porque eu tenho ângulos, né, no rosto. Meu rosto é um rosto anguloso, é uma coisa bem de família. Minha mãe também tem um rosto super anguloso, só que a minha mãe tem um rosto mais fino do que o meu. Então, nela, eu achava muito bonito, tipo, de jawline e tal. Em mim, eu achava que eu era caruda. E talvez eu seja um pouco caruda. Mas, ser caruda é legal. Tanto tempo da nossa vida querendo ter o rosto super delicado, sabe? Isso já foi um dos meus grandes objetivos de imagem. A gente fica muito nesse ideal de beleza feminino, que é muito tóxico, né, gente? Porque qualquer traço que foge daquilo ali, você fica chateada e achando que você é feia. Eu não tenho um nariz super pequenininho. Eu não tenho olhos nesse formato X. Eu tenho um rosto um pouco mais marcante, então eu sou feia. A gente sempre fica muito ligada a essa ideia de delicadeza ligada à mulher, né? E que é chato, gente. Isso limita tanto a gente, né? Então, em relação a essa parte de ser caruda, por exemplo, qual que é o problema de ser caruda? E daí? Agora vamos falar de corpo, né, gente? Porque corpo é uma situação pra todas as mulheres, eu acho. Mais até do que rosto. Corpo é uma coisa que impacta a gente, né? Principalmente quando a gente tá crescendo ali e que a gente começa a ter mais essa questão de querer se destacar e querer ter peitos e tal. E assim, quando eu era mais nova, adolescente, assim, eu era muito magrinha. E eu nunca tive muito peito, eu ainda não tenho, eu ainda sou magrinha, né? Mas assim, eu não é uma característica do meu corpo ter peitos maiores. E eu tinha o peito pequeno e eu achava isso tão, tipo, sem graça. E eu me sentia tão, sabe? A gente quer ter esse destaque, né? E eu não tinha e me incomodava muito. Eu nunca pensei efetivamente em alterar isso, mas durante muito tempo eu queria ter peitos diferentes. Hoje em dia, eu vou contar pra vocês, já tem um tempo isso. Desde que, na verdade, eu descobri, assim, essas musas francesas quando eu era mais nova, tipo a Jane Birkin, essas pessoas que elas tinham um corpo um pouco mais longelíneo, mais tomboy, assim, eu comecei a achar muito bonito e eu comecei a ver beleza nisso. Por isso que é tão importante a gente se identificar com pessoas, né? Quando a gente procura essas belezas que são, de certa forma, parecidas com a gente. Não precisa ser exatamente parecida, mas assim, que tenha características em comum com a gente. Isso é muito importante, gente. E nesse caso aí me ajudou muito, porque eu comecei a ver, tipo, a Kira também, aquela atriz inglesa maravilhosa. Eu vi, eu falei, cara, se ela tem e eu tenho também, tudo certo, ela é linda e eu posso ser bonita também. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês que sempre foi motivo de muito incômodo na minha vida. Até hoje é um pouquinho, eu não vou dizer que eu adoro, mas eu acho hoje coisa também de musa vintage, que é ter as costelas destacadas. Gente, primeiro vou falar aqui antes, né, que eu tenho escoliose, depois eu vou falar dessa insegurança, mas talvez a escoliose seja um ponto que impactou esse fato da minha costela ser maior, né. Algumas pessoas inclusive, já me pontuaram isso, pode ser, ou pode ser simplesmente uma questão de formação do meu corpo. Não importa se eu esteja mais magra ou mais gorda, não faz muita diferença, né. Lógico que faz, vai aparecer mais ou menos, mas a minha costela é naturalmente pra fora.
Então, ela estar aparecendo não significa que eu tô muito magra. Entende? Esse é o ponto, assim. E eu lembro a primeira vez que me pontuaram sobre minha costela, quando eu percebi que eu tinha uma costela grande. Que eu tava brincando na escola e eu caí. E uma menina, ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu acho que você quebrou a sua costela, porque eu tava deitada e a costela tava lá um costelão, sabe? E eu nunca esqueci disso. Não foi uma crítica, né? A menina falou na inocência, assim, também. Coisa de criança. Mas eu lembro que eu comecei a reparar meu corpo e falar, cara, tem algo diferente comigo. E a costela saltada, cara, ela é difícil de você ver pessoas com essa característica. Por isso que eu gosto tanto de falar que eu tenho pra todo mundo. Porque às vezes você tem isso e você tá procurando uma pessoa que tem e buscando esse certo conforto, né? Porque a gente vê pessoas que parecem com a gente, traz esse conforto, como eu já falei no caso da Jane, por exemplo. Então, eu faço muita questão de contar isso. E eu tenho a costela super saltada. A minha costela, a maior zona aqui, né? Costelas flutuantes. Não sei qual é o nome dessa costela. Ela é muito alta, muito saltada, muito pontuda. É dos dois lados. Tem gente que fala que às vezes tem um lado maior do que o outro. A minha, nossa, as duas são muito grandes. Aqui do lado também, gente, aparece os ossos todos. Sou uma pessoa muito ossuda, né, gente? Durante muito tempo me incomodou usar roupa justa, por exemplo. Eu não usava, gente, de jeito nenhum, porque eu achava que eu ficava meio com 4 peitos. E ir na praia, nossa, era um sofrimento pra mim, praia e piscina, porque se eu tava de biquíni, ela parecia assim, natura. Se eu tava de maiô, ela ficava super justa no maiô e todo mundo ia reparar, e eu sentia que eu tinha 4 peitos, e eu deitava, parecia que eu tinha 4 peitos porque eu tenho peito pequeno. Então, durante muito tempo foi uma questão dolorosa pra mim, sabe? Assim, de esconder. Eu lembro que eu tirava muita foto, por exemplo, tampando a barriga, assim, sabe? Meio encolhida, com vergonha mesmo, assim. Eu vou dizer que eu adoro minha costela hoje. Igual eu falei, não adoro. É motivo, assim, ainda de eu olhar pro meu corpo com certa estranheza. Mas eu acho coisas de musa vintage ao mesmo tempo, sabe? Então, toda vez que eu estou com esse certo olhar crítico pra minha costela, pras minhas costelas, né? Eu penso, cara, o que a Betty Page diria sobre isso? Outra diva que tem, né, as costelas super saltadas, é um corpo... Esses corpos, assim, eles acho que eram mais comuns, não sei, nas décadas passadas a gente via muito. Acho que justamente porque os corpos eram mais naturais, então você via essas características. Aí agora vamos falar sobre a super querida escoliose, né, que a Mami aqui tem. Tudo de osso, né, gente? Todas as questões aqui do meu corpo são relacionadas a osso. Tem escoliose até hoje, né? Eu sou operada, tenho pinos, eu tenho uma cicatriz enorme nas costas. Essa daí eu gosto, tá? Eu acho ela bem sexy. Nunca foi exatamente um motivo, assim, de crise pra mim, não. Eu tenho uma escápula mais alta, né? Uma do que a outra até hoje é um pouquinho mais alta, porque a cirurgia de escoliose, se ela não é feita muito no início ali, a chance de você ter uma correção assim perfeita, sua coluna ficar 100% retinha, é muito difícil. E não aconteceu isso comigo, então eu ainda tenho um pouquinho. Cara, isso é motivo de insegurança pra muitas mulheres, né? Porque isso afeta não só você de costas, mas afeta você de frente também. Então, essa questão da costela que eu falei pode vir aí da escoliose, mas também o fato de você ter um lado da sua cintura que é mais fino do que o outro, isso acontece também. Então, você fica meio tortinha, assim, sabe? Isso pra mim, cara, quando eu descobri a escoliose, eu sofri muito. Não pela questão estética, mas porque eu não queria operar e eu fiquei, nossa, por que isso tá acontecendo comigo? Fiquei meio revoltada, assim. Eu era muito nova, né? Eu tinha 12 anos quando eu descobri que eu tinha e que eu ia ter que operar ao mesmo tempo que eu descobri junto, né? Isso é papo pra outra história. Enfim, eu aprendi a lidar com isso. Eu acho que isso não é um ponto que você gosta ou desgosta, mas é algo que eu tenho orgulho sobre a minha história, porque é algo que eu vivi, é algo que eu superei, é algo... A minha cicatriz, eu gosto muito dela, é algo que me faz muito ser eu, sabe, assim. Eu gosto quando as pessoas me veem, perguntam o que que é, e eu conto a minha história, e as pessoas às vezes elogiam, porque é uma cicatriz bonita também, sabe? Eu tenho muito apreço por cicatrizes no geral. Então a minha, eu acho ela bonita. E mostra que eu sobrevivi a alguma coisa, no fim das contas. Eu sou uma sobrevivente. E eu penso muito isso, né, gente? Eu tô aqui nos meus devaneios. Mas assim, se fosse em outra época, eu não teria oportunidade de tratar isso, né? Se eu fosse uma mulher do tempo antigo, por exemplo. E eu tô viva e foi uma coisa que eu tive que superar, que foi difícil pra caramba. Agora eu vou falar sobre uma coisa, né, gente, que não me afeta mais na minha vida atual, né? Mas quando eu era mais nova, eu não gostava do meu cabelo também, quando eu era criança, né? Porque eu era uma criança dos anos 2000. E quando eu era pequena, meu cabelo era cacheadinho. E eu odiava ter cabelo cacheado. E isso foi motivo de muita insegurança pra mim. Até quando eu era mais velha, assim, que meu cabelo... Meu cabelo não é liso, né, gente? Até hoje, né? Meu cabelo é ondulado. Hoje ele não tem cachos mais. Meu cabelo, né, natural, ele
é mais ou menos assim. Tipo, tem uns lugares que tem onda, lugar que é mais liso. Mas assim, no processo de crescer, quando ele era muito cacheado, era muito difícil. Porque eu não sabia cuidar direito. Ele também não sabia, porque todo mundo tem cabelo mais liso. E nessa época tinha pouco produto. As pessoas pontuavam também sobre essa questão. Então, por exemplo, eu lembro quando eu era pequena, uma vez uma moça, uma menina, né? Uma criancinha da minha idade, falou que eu não podia brincar com a Fofolete que ela tinha. Vocês lembram de Fofolete, aquelas bonequinhas? A gente fazia coleção, enfim. E ela falou que não ia deixar eu brincar com a dela, porque eu tinha cabelo cacheado. E isso me marcou muito, gente, muito, porque eu tinha, sei lá, uns 4 anos, eu ainda lembro disso, sabe? E eu lembro quando eu era adolescente, por exemplo, que meu cabelo, ele tinha menos definição do que ele tem hoje ainda. Ele não era cacheado mais igual ele era, mas era muito volumoso, tipo, o cabelo muito cheio. Eu lembro quando eu assisti, por exemplo, o Diário de uma Princesa, eu me identifiquei muito com a era dela antes, assim, aquele cabelo cheião, assim, sabe? Meio sem definição também, então isso me incomodava muito. E aí, nessa época, quando eu era adolescente, né, eu tinha umas ondas, principalmente aqui, nessa parte do cabelo. Até hoje eu tenho um pouquinho aqui. Meu cabelo é um pouco mais ondulado nessa região. E eu ficava com muita vergonha, sabe? Às vezes eu passava chapinha, por exemplo, pra essa área ficar mais lisa. E, sei lá, eu suava ou chovia e eu via, tipo, meu cabelo dando aquela ondulada. E eu ficava com muita vergonha. Isso me incomodava muito, gente. Isso foi motivo, assim, de sofrimento durante muito tempo da minha vida, assim. E aí, hoje em dia, o que acontece? Eu acho o cabelo cacheado bonito pra caramba. E eu queria muito que meu cabelo fosse cacheado. E não é mais, né? Hoje em dia, tipo, ele é ondulado. Deve ser um 2A, 2B, sei lá. É um cabelo que não tem tanta essa definição, né? É um cabelo muitas vezes que passa como liso, inclusive. Como a vida, né, nos anos 2000, ela era dura com a gente também. E como que muitas coisas aí que foram implantadas na nossa cabeça não fazem nem sentido. Hoje em dia a gente vê, cara, eu vejo uns cachos que eu fico assim, babando. Eu acho muito bonito o cabelo liso também. Gosto do meu cabelo, tá? Não é uma reclamação do meu cabelo, eu acho ele bonito. Mas eu acho lindo o cabelo cacheado. E eu vejo minhas fotos de criança e falo assim, cara, que gracinha os cachinhos dela. E eu não valorizei na época que tinha que valorizar. Até porque eu não tinha como valorizar, né? Todo mundo só criticava, então... É isso, gente. Mas quem tem cabelo cacheado, soltem suas jubas aí, vivam, porque é bonito demais, gente. Acho que o cabelo cacheado, ele tem uma poesia à parte. Lembrei de outra coisa aqui relacionada a corpo, gente, que é ter costas largas, né? Porque além de ter escoliose também, eu tenho as costas bem largas, ombros largos. E durante tempos eu achei muito naquela ideia da delicadeza do corpo da mulher, que era uma característica meio bruta, meio masculina, ter ombros largos. Hoje não, hoje eu acho coisa assim de musa também. Eu fico aqui, ó, adoro mostrar o meu costão pro mundo. Agora falando de uma coisa mais abrangente, gente, quando eu era mais nova, adolescente, eu queria muito ser muito magra. E assim, quando eu era criança, eu fui uma criança mais gordinha. Isso já me foi pontuado também, quando eu tinha, sei lá, meus 8 anos. Eu era barrigudinha, eu parecia a pequena Miss Sunshine, assim, sabe? E eu lembro que alguém me falou isso na época, quando eu era pequena, e eu odiei. Eu fiquei muito sem graça. Porque, sei lá, eu queria parecer a Fergie, né? Eu não queria parecer aquela menina. Ela é tão fofa, gente, eu acho ela tão bonitinha. Mas eu, na minha visão de criança, foi horrível. Por ter tido esse período quando eu era criança, que eu fui uma criança mais gordinha, quando eu cheguei na adolescência, mesmo que eu era magrinha, eu queria ser mais e mais magra. Era o meu objetivo de beleza, era ser uma menina muito magra, muito esquálida. Então eu lembro de, tipo, ir pra frente do espelho e olhar se as minhas coxas estavam encostando. E eu não sou uma pessoa que tem... A minha perna é fina, assim, só que é uma... Eu sou suda, né, gente? Meus ossos são maiores, assim. O meu braço é muito fino, mas, assim, eu tenho ossos mais robustos, digamos assim. Então, aquele corpo que eu queria, que eu via no Tumblr, ele não ia acontecer, a não ser que eu ficasse muito esquálida, assim, muito magra. E eu me esforçava muito, eu comia muito pouco pra poder ficar muito magra. Tinha pavor de me pesar ao mesmo tempo, sabe? Então eu só queria emagrecer e eu nunca me pesava, porque eu sentia que isso ia me dar um baque muito grande se eu não tivesse no número que eu queria. Sendo muito honesta com vocês, já adulta, eu não me pesava. Durante muito tempo, hoje eu me peso, hoje eu acho que eu tô mais curada disso, assim, eu tô tranquila. Mas eu não me pesava. E recentemente até eu passei por um término de relacionamento, eu engordei, comecei outro relacionamento e tal. E tava um turbilhão de emoções. Então eu tive esse período em que eu engordei um pouco. E isso pra mim foi um motivo de sofrimento muito grande. Eu tô falando de 2023, gente. Eu já tinha 20 e tantos anos. Então, assim, é uma coisa que sempre volta e que a gente precisa estar muito vigilante sobre isso, né? Nós que lidamos com esse tipo de transtorno,
A gente passa muito por esses altos e baixos. E cuidado daquilo que eu consumo também. Porque eu já reparei que quando começa a aparecer determinados conteúdos, me dão muito gatilho e me fazem ficar muito mal comigo. Eu penso em todas essas inseguranças, né, que eu tô falando aqui pra vocês, que eu acho que são todas que eu já tive e tenho, de certa forma, mas possivelmente tem muito mais, sabe? Assim, eu já quis muito ser diferente do que eu sou hoje em dia. Eu já pensei em mudar muita coisa, eu já invejei e tive ambição por outros tipos de corpos e me comparei muito. Então, eu falo de um lugar muito de uma pessoa que viveu isso, sabe? E quando eu penso em beleza e o que eu fiz para poder ser uma pessoa mais segura, tá muito em ressignificar o seu olhar de beleza mesmo. E assim, cara, é impressionante, assim, ressignificar o meu olhar não só sobre mim, mas sobre outras pessoas também. E eu não... Gente, não é papinho, tá? Eu tenho horror de papinho. Papinho clichê, ai, se ama, linda. Todas nós mulheres somos lindas. Não é sobre isso. É sobre realmente ver a beleza de forma diferente. E isso é tão possível porque a gente aprende que isso é bonito, isso não é, o padrão, papapá, lá, 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 o que foge do padrão não é bonito. Só que é tão amplo, sabe? E as pessoas percebem beleza de formas tão diferentes. Isso é tão bonito, é tão rico, sabe? Quando a gente pensa em todo mundo ficando igual, me dá uma tristeza tão grande, sabe? Assim, o quanto que a gente tá perdendo, quantos de rostos maravilhosos, de histórias, de ancestralidade a gente tá perdendo com essa padronização de beleza. E eu acho que é muito isso, sabe? Então, pegar as nossas características, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente não gosta. Então, cara, tem, sei lá, um ator, uma atriz que você tá vendo ali e você não acha aquela pessoa bonita, tenta ver uma característica que você gosta nela, porque todo mundo tem alguma coisa que a gente gosta, sabe? Seja, nossa, eu acho fofo quando a pessoa, o jeito que ela sorri, eu gosto da cor do olho dessa pessoa, qualquer coisa, sabe? As pessoas, todo mundo tem algo que a gente chama atenção na gente e que agrada a gente. E quando a gente começa a ressignificar, a treinar o nosso olhar, a ver mais vezes aquela coisa, a assimilar, porque o nosso cérebro também tem muito isso, né? A gente gosta das coisas que são mais familiares para nós. Aquilo que é mais diferente, o nosso cérebro tem mais a tendência ali de ter dificuldade em processar aquela informação. Então, quando você trabalha essa familiaridade, trabalha ali realmente o olhar mais gentil da coisa, fica muito mais fácil de você ver beleza em você também. Uma coisa, quando você percebe, você tá ali se olhando no espelho e falando, poxa, não é que eu gosto do meu nariz, não é que ele complementa a minha beleza, que ele faz muito sentido no meu conjunto aqui. Eu penso o seguinte, se eu for uma pessoa bem problemática, bem assim, nossa, odeio tudo, muito crítica, eu sou muito crítica, gente. Eu trabalho esse meu criticismo ali, sabe? Trabalho muito, porque eu sempre fui pra mim e pros outros. E eu tinha uma ideia muito estrita do que era beleza, que não era. E que tem pessoas que são bonitas sim, e tem pessoas que não são bonitas, não tem que você possa fazer pra poder mudar isso. E hoje eu vejo de forma diferente. Então, se eu, gente, consigo, vocês também conseguem. Com certeza, ressignificar o olhar da beleza de vocês. E se cerquem por pessoas que são admiradoras de vários tipos de beleza. Por seguir pessoas que têm belezas similares às suas, que vão te engrandecer e que não vão te deixar chateada com aquilo que você tem. Buscando mudar cada milímetro ali da sua beleza. Porque isso é tão cansativo, sabe? E não tem problema nenhum você admirar e gostar de ver belezas ali que são diferentes da sua, até belezas padrões, né? Belezas padrões. Beleza padrão. Não tem problema, mas só olha se isso não tá te trazendo sofrimento no seu dia a dia, fazendo com que você se compare, fazendo com que você se sinta mal. Até porque muitas das belezas padronizadas que a gente vê na internet, elas não são nem de verdade. E é isso, gente. Falei muito. Me contem aqui nos comentários quais são as inseguranças de vocês, quais as inseguranças que vocês já superaram ou estão no processo de superar. Eu acho que aqui é um lugar pra gente ter um debate muito, muito rico, muito interessante, de mais tempo também, né? Enfim, eu espero que vocês gostem desse início aqui do canal. Vai ter vídeo toda semana. Eu espero muito. Vai ter, gente. Vai ter. É isso. Um super beijo pra vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo.